Oi, gente, eu sou a Márcia Berdanha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar o Luffy de One Piece. Eu fiz um desenho dele lá no meu perfil do Instagram e teve bastante gente que gostou e alguns aluninhos me pediram para fazer um tutorial daquele desenho. Porém, contudo, entretanto, para não ficar assim mais do mesmo, eu desenhando sempre a mesma coisa, o mesmo personagem do mesmo jeito, eu escolhi uma outra imagem de referência para o desenho de hoje, tá? Então, eu tô com a minha imagem de referência aqui, que vai ser essa daqui, certo? Então, nós vamos usar essa imagem para nos inspirar para desenhar o nosso Luffy. Então, vamos lá. Antes de mais nada, tu já é inscrito aqui no canal? Se tu não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e não se esquece de deixar uma curtida nesse vídeo para me ajudar na divulgação, certo? Então, vamos lá para o nosso desenho. Nós vamos começar fazendo uma estrutura circular para a cabeça, tá? Então, tentem assim aproveitar o espaço da folha de vocês, mas respeitem a seguinte estrutura. Se vocês querem que a cabeça aqui, a gente vai fazer um desenho de meio corpo, tá? Se vocês querem que a cabeça seja grande, que apareça bastante o rosto, vocês vão fazer um círculo maior. Se não, um círculo menorzinho. Outra coisa, eu tô com a minha folha deitada assim na horizontal, porque fica melhor para gravar o vídeo, tá? Mas vocês podem usar a folha na vertical. Assim vocês até conseguem aproveitar um pouco mais de espaço e talvez fazer o personagem um pouco maior, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar então desenhando um círculo para a estrutura da cabeça do Luffy. E esse círculo, ele não precisa ser muito forte, tá? Com o lápis muito marcado. Aqui eu vou deixar um pouco mais escuro, porque vai ficar melhor para vocês enxergarem. Mas tentem fazer aí o mais levinho possível a estrutura desse círculo, para que depois vocês consigam apagar e para fazer o contorno e para fazer a pintura e não ficar aparecendo as marcas de lápis, tá? Então, temos aqui o nosso círculo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma linha guia bem no meio desse círculo, para a gente saber a posição dos elementos do rosto. Aqui a gente vai tentar deixar essa linha o mais retinha que a gente conseguir, para o rosto ficar certinho, tá? Então, fizemos aqui essa parte. Agora, a gente também já pode marcar a linha do meio do rosto. Essa linha, ela não vai ser uma linha bem no meio desse círculo, ela vai ser um pouquinho mais para baixo. E agora a gente pode desenhar a parte da mandíbula, do queixo aqui do Luffy, tá? Aqui para o queixo dele, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer duas linhas mais arredondadas, uma de cada lado, que cheguem mais ou menos, ó, até aqui o finalzinho desse círculo. E aí, quando chegar aqui no finalzinho desse círculo, a gente vai começar a fazer o queixo dele, que é um pouquinho mais triangular. Ele não tem uma cabeça assim muito comprida, pelo menos aqui na referência que eu tô usando. Então, vai ficar mais ou menos assim. Duas linhas laterais e depois a gente puxa o queixinho dele aqui embaixo, que é um queixinho mais pontudinho. Essas laterais aqui, elas não precisam ser tão quadradas assim, tá? Elas podem ser um pouquinho mais arredondadas. E por isso que o rascunho, ele é tão importante, porque daí a gente consegue ir ajeitando algumas coisas que a gente acha que vai ficar melhor no nosso desenho. Agora, vamos para os olhos aqui do Luffy. Os olhos dele são dois arquinhos, ó. Ele tá com os olhos fechados aqui. Então, a gente vai ter esse arquinho, um de cada lado. O olho dele é bem marcadinho, então a gente já vai deixar um pouquinho mais marcado aqui.
O nariz dele aqui nessa imagem é o seguinte, a gente vai ter um triângulo pela metade, ó, um triângulozinho aqui pela metade, e vai ser um triângulo bem próximo ali aos olhos. E do outro lado, a gente tem um tracinho, lembrando aqui a letra U, que é a narina dele. E depois a gente tem aquele bocão gigantesco, que ele tá dando um super sorriso. E a gente vai fazer uma linha, traçar uma linha bem abaixo do nariz, logo abaixo do nariz. E duas linhas laterais, seguindo aqui a curvatura do rosto dele, ó. Até ligar essas duas linhas. Agora aqui para a boca, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer duas linhas laterais. E vai ligar essas linhas até chegar lá ao outro lado, ó, para formar esse sorrisão que ele tá ali na nossa imagem de referência. Aí vai ficar esse espaço aqui, que é o espaço do queixo do Luffy, né? Aqui dentro a gente vai fazer um semicírculo grandão para a língua e um retângulo compridinho e fininho para os dentes. Gente, lembrando que se vocês sentirem dificuldade para seguir qualquer passo desse tutorial, é só voltar um pouquinho o vídeo, pausar nas partes que tu tem mais dificuldade e assistir de novo, certo? Então, temos aqui o rostinho dele. Para as orelhas, a orelha do Luffy é o seguinte, ela não é uma orelha num lugar muito normal. Ela é uma orelha bem mais para baixo. Então, a orelha dele sai aqui da boca, ó, e vai até um pedacinho do queixo. Ó, desse jeito mesmo. Não precisa ser uma orelha tão grande, né? Mas a orelhinha dele é assim, como se fosse um semicírculo, né? Indo até a linha ali da mandíbula. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar os detalhes da orelha, ó. Aqui, a orelha dele lembra a letra S, ao contrário. E depois, tem um risquinho aqui dentro para fazer ali o fundo da orelha. Isso a gente vai repetir aqui também. Ó. E pronto, aqui temos a orelha do Luffy. Já vamos aproveitar que a gente tá aqui nessa parte para desenhar o pescoço. Ele tem um pescoço bem fininho e o pescoço dele vai sair aqui da metade do olho. Eu vou marcar, ó. E é um pescoço reto. É um pescoço que tem uma curvatura. Então, a gente vai fazer dois tracinhos mais retinhos. Para a roupinha dele, para a parte aqui de baixo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar fazendo a letra V aqui, para unir essa linha com essa. Que ele tá ali com um colete decotado. E os bracinhos aqui a gente vai fazer uma linha retinha assim, mais deitadinha, mais reta, ó, de cada lado. Pronto. E agora, a gente vai fazer como se fosse... Eu achei que ficou muito comprido aqui, deixa eu arrumar, pronto. Aqui, olha, como se fosse um semicírculo. E aqui a gente vai fazer o bracinho dele, que vai lembrar uma elipse, ó.
Pronto, aqui, lembrando uma elipse. Ali ele é todo musculosinho na imagem e tudo mais, mas a gente vai tentar manter um pouco mais simples aqui o desenho, tá? Ó. E aqui essa linha, só para fazer o detalhe do coletinho que ele tá usando. É claro que ele não é tão quadrado aqui em cima, tá, gente? Então, a gente vai dar uma arrumadinha aqui, colocando um pouquinho mais de curvas, ó, para ficar com uma aparência um pouco melhor, como se ele estivesse vestindo alguma coisa, né? Porque aqui não tá aparecendo muito que ele tá vestindo nada. Ó. Pronto. Já melhorou ali a curvatura do pescocinho dele, ó. Aqui a gente pode colocar uma sombrinha dentro para ficar um pouco melhor. Ó. Aqui a gente vai colocar um tracinho para fazer esses ossinhos que a gente tem aqui no pescoço, ó, que o Luffy também tem. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Aqui a gente tem os ossinhos do pescoço, né? A nossa clavícula. E aí, então, a gente vai fazer esse desenho ali também, que nada mais é do que 2 tracinhos, 2 risquinhos no pescoço dele. Ó. E agora, nós já estamos prontos para fazer o chapéu e o cabelo e as sobrancelhas, né, que faltou. Aqui em cima das... Ah, faltou uma coisa muito importante aqui também, que é a cicatriz que ele tem aqui logo abaixo do olho. Essa cicatriz é um risquinho mais curvadinho e depois 2 risquinhos cortando esse risco grande, ó. E a sobrancelha dele é bem simples, porque ela é só como se fosse a letra U ao contrário aqui, ó, letra C, aliás, ó. Lembra bastante a letra C, o olhinho dele, ó, a sobrancelha, aliás. Pronto. Agora a gente já pode fazer o cabelo. O cabelo, gente, ele é um pouquinho mais complicadinho de fazer, porque tem bastante etapas, tá? Mas vocês, como eu falei, podem ir pausando o vídeo, repetindo as partes que vocês tiveram mais dificuldade, tá? Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar fazendo como se fosse um arco aqui em volta da cabeça dele, que vai de uma orelha até o meio da orelha ali, até o outro lado. Não precisa ser um arco gigantesco, porque esse arquinho aqui, ele vai determinar o volume do cabelo do nosso personagem. E a gente não quer que ele tenha um cabelo assim tão volumoso. Então, a gente vai fazer esse arquinho. Depois, o cabelo dele é todo pontudinho. Eu vou mostrar aqui a imagem de referência para vocês. Ó, o cabelo dele é todo pontudo. E se vocês prestarem atenção, lembra muito triângulos. Então, a gente vai usar mais ou menos essa ideia de triângulos para fazer o cabelinho dele, tá? Então, a gente pode começar fazendo, deixa eu ver aqui. A gente pode começar fazendo a parte interna aqui da cabecinha dele, tá? Do cabelo. Bem aqui no meio, nessa linha do meio, vai sair algumas mechas de cabelo que vão lembrar um triângulo, ó. Ó, se a gente fechasse aqui embaixo, lembraria um triângulo. E agora a gente vai fazer as pontinhas, ó, que vão dar origem a outros triângulos, a outros pequenos triângulos, ó. E a gente vai repetindo isso até fechar a cabeça. Espera aí que esse aqui não ficou legal. Ó, fechei ali a cabeça dele.
E pronto. Agora, a gente vai repetir do outro lado, dando uma estilizada ali no cabelinho também, ó. Fazendo esses pequenos triângulos aqui. Aqui agora vai ser pro outro lado. Esse triângulo vai até lá em cima e depois a gente desce fazendo uma mechinha aqui na frente, perto do olho, e voltando lá para a cabeça, ó. E aí depois a gente vai dando uma ajeitadinha aqui, né? Esse daqui é um pouquinho mais fininho. Esse daqui também, então a gente vai ajeitando um pouquinho ali o desenho. Essa mecha, ficou muito grande, ó, então eu vou dar uma ajeitadinha nela aqui, porque ela não é tão grande assim. Essa parte aqui, ela é mais redondinha. E aí, depois, a gente faz assim, ó. Pronto. Agora já ficou um pouquinho melhor. E aí, a parte de fora do cabelo, a gente vai começar fazendo o seguinte. Eu vou fazer o chapéu pra gente saber os limites do cabelo, tá? O Luffy é um personagem que, apesar de bem simples, ele tem bastante elementos, né? O cabelo, por si só, já é bastante coisa, assim. Então, a gente vai fazer o chapéu porque a gente vai saber o limite do cabelo dele, até onde o cabelo dele aqui em cima pode ir, tá? Então, o chapéu dele é um círculo, um semicírculo, né? Porque a gente não vai fechar ele totalmente. Então, vai sair aqui da orelha, do finalzinho daquele círculo que a gente desenhou aqui para a cabeça. E vai circular a cabeça dele aqui até chegar lá na outra orelha. Pode ver que esse círculo, esse semicírculo aqui, ele tá um pouquinho achatadinho, né? Ele não tá tão redondo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E agora lá em cima, bem aqui em cima, no meio desse círculo gigante, a gente vai fazer um semicírculo bem pequenininho, que vai ser aquela parte do topo do chapéu, ó. E pronto, tá prontinho ali o chapéu do Luffy. Agora a gente consegue fazer as outras partes do cabelo, tá? Vamos começar aqui por cima, deixa eu ver, aqui por cima, bem nessa linha guia, fazendo como se fosse ali um triângulo, ó. E a gente vai repetir isso ao longo aqui do cabelinho dele, ó. Fazendo como se fossem mechas de cabelo. Ó. Aqui a gente fez vários pequenos triângulos, né, para fazer o cabelo dele. E agora a gente vai repetir do outro lado, tá? Esse outro lado do cabelo, ele é ainda mais bagunçado que esse daqui. Então, a gente vai ter um triângulo assim mais jogadinho aqui pro lado. Depois, outro mais curvadinho aqui para baixo, com uma mecha de cabelo um pouco maior. Um cabelo meio revoltado. E aí, depois, a gente vai fazer aqui as partes de baixo, ó. Um triângulo, dois triângulos e fecha o cabelinho. E aqui a gente pode dar uma ajeitadinha para melhorar ali o volume do cabelo, enfim. E agora, o Luffy, o chapéu do Luffy, ele tem algumas rachuras, tá? Alguns risquinhos em volta do chapéu. Então, a gente pode fazer aqui, ó, 3 risquinhos aqui embaixo,
Do outro lado, mais 3. E aqui a gente vai fazendo uns risquinhos assim meio aleatórios para fazer os detalhezinhos ali do chapéu, que é tipo um chapéuzinho de palha, né? Ó. E aí tá pronto o nosso Luffy. Tudo que a gente precisa fazer aqui é contornar e depois colorir. Essa parte do contorno, eu vou deixar ela aceleradinha, porque não tem mistério nenhum, tá? A gente vai só contornar aqui as linhas que a gente já fez no nosso rascunho. Para essa parte, eu recomendo que tu use uma caneta ou uma canetinha. E se tu não tiver nenhum dos dois, tu pode usar um lápis de cor preto para fazer o contorno, tá? Uma característica aqui do desenho do Luffy, e eu acho que na maioria dos desenhos de mangá, é que as linhas, elas são bem marcadas e elas são na cor preta, tá? Eu vou pegar o Luffy aqui para vocês verem. Ó, ele tem as linhas bem marcadinhas em volta, então a gente vai tentar reproduzir mais ou menos isso, tá? Por isso que eu vou contornar o meu desenho aqui todo de preto. Que é para conseguir deixar assim o desenho o mais fiel possível. Apesar de que a gente sempre coloca um pouquinho do nosso estilo nos desenhos, então ele nunca vai ficar exatamente igual, idêntico àquilo que a gente está enxergando ali no desenho de outra pessoa, tá? Então agora eu vou deixar vocês aí com contorno, escutando uma musiquinha e eu já volto. Prontinho, gente, e foi assim que ficou o nosso desenho do Luffy. Eu achei que ficou muito fofo. Eu resolvi colorir algumas partes aqui, como o cabelo e o fundinho da boca de preto, que são partes bem características, assim, porque
o desenho do One Piece, o Luffy, enfim, ele tem uma pintura bem chapada, né? E uma característica, assim, que eu acho bem marcante dele é o cabelo, que é extremamente escuro, que é um cabelo bem preto mesmo. E aí, então, por isso, eu já dei uma pintadinha nessas partes. Mas eu vou deixar a colorização desse desenho por conta de vocês, certo? Então, se tu teve qualquer dúvida ao longo desse vídeo, em qualquer parte, volta um pouquinho, pausa nessas partes e assiste de novo e vai seguindo passo a passo que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.